Muito bem, são 7 horas e 42 minutos em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar. Estamos ao vivo aí, além, claro, do rádio, em 98,3, também em toda a rede social, Face, YouTube, Instagram, lá na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa agora com imagens ao vivo também. E daqui a pouco tem o podcast do programa e logo mais reprise na Plena TV. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos tem tempo bom nesta manhã de 7 de junho, com 17 graus neste momento. No programa de hoje estamos conversando com o Felipe Stefan, presidente da OAB Campos, e com a Mariana Lontra Costa, que é secretária-geral da OAB Campos. Na bancada conosco, a Luiz Abreu Barbosa, que eu peço agora, nesse momento, Luiz, você para fazer a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Bem, Felipe é a terceira vez presidente da OAB, e eu me lembro que o tema que a gente vai tratar agora, que eu acho que é o tema gancho aí da entrevista, é um problema recorrente. Eu me lembro que eu já entrevistei Felipe em jornal, antes de migrar para a rádio também, e já fiz essa pergunta nas outras gestões dele, né? Mas ela está aqui representada por um colega de vocês, o Hanania Monjan, que é advogado, e ele faz aqui a pergunta diretamente a vocês. Presidente e secretária, bom dia. Antes de tudo, parabenizar pelo preenchimento dos cargos de juízes titulares na comarca, situação que é muito merecia a devida importância. Dito isso, aos operadores de direito da comarca, resta a necessidade de manter o trabalho constante de vigilância sobre as prerrogativas dos advogados, em especial a desnecessidade de agendamento para se despachar com os magistrados, coisa que se tornou comum durante a pandemia, mas que mesmo após o fim desta, parece que o hábito desses agendamentos caiu a raízes profundas. Como tratar essa questão, como tratar essa questão, aqui está meio mal formulado, ou como essa questão é vista pela OAB de Campos. Então, são duas perguntas, né? A do preenchimento dos cargos de juízes, que ele acha que foi preenchida, eu queria saber se isso é verdade também, se não, o que falta para preencher, e essa coisa de marcar, necessidade de agendar para despachar com os magistrados. Felipe, começo por você. Felipe, o áudio. Vamos lá. Primeiro, bom dia, Hanana, colega, Andral, todos os demais que estão aí no... Primeiro ponto, Luiz, essa quer ver, uma pergunta até complementa a outra, né? A questão da morosidade e o provimento das varas. Logo que nós assumimos a ordem, tanto eu quanto a doutora Mariana, e aí eu faço o registro também da doutora Ludmila Vaz, que é a diretora adjunta da casa, e o doutor Eduardo Leares, que é nosso tesoureiro, empreendemos esforços junto ao tribunal, demonstrando a questão da carência de juízes titulares aqui na comarca, né? Não na comarca de Campos, na região, porque nós não tínhamos aqui titulares na quarta civil, na quinta civil, no primeiro juizado civil, no segundo juizado civil, salvo o melhor juízo, em uma criminal, não lembro se eram uma ou duas criminais, acho que era uma criminal, em São Francisco do Itabapuana e em São João da Barra. E aí levamos um expediente, conversamos com o doutor Rafael Estrela, que é o juiz auxiliar da presidência, conversa muito boa. Ele até se mostrou surpreso, porque ele não havia recebido até então nenhuma demanda da Ordem de Campos nesse sentido, mas se prometeu a ajudar a resolver os problemas que ele entendeu que realmente eram graves. E tivemos, estava em curso naquele momento um concurso para juiz do Tribunal de Justiça, e a gente ficou acompanhando, não só saiu o resultado, depois os juízes passaram por um treinamento no tribunal. Lembro que até
quando eu e Mariana e Ludmila chegamos lá no tribunal, eles estavam se reunindo, eu e o Rafael, o doutor Rafael até falou, ó, esse time aí, foram 50 e 51, salvo melhor, eu 52, e depois caiu para 50. E durante todo o ano a gente manteve o diálogo institucional para trazer esses juízes. Porque existiam juízes acumulando varas. Você tinha lá juiz da vara de família acumulando juizado civil, juiz da vara de família acumulando vara civil, juiz de São Fidélis acumulando São Francisco do Tabapuana, juiz de São João da Barra acumulando Campos. E a demanda é muito grande. E o juiz ele não só preside uma audiência, ele profere sentença, ele aprecia petições iniciais com pedido de tutela. Ele também organiza a serventia, funcionamento, essas coisas todas. Então, ser juiz em uma vara já é complexo, de duas se torna muito mais. Então, acho que nesse período, inclusive, eram muitas atribuições ao mesmo tempo. E aí, com a chegada desses novos juízes, nós temos hoje o juiz titular na primeira vara civil, segunda vara civil, terceira vara civil, quarta vara civil. A quinta vara civil foi a única vara em Campos que ficou sem titular. Então, nós temos a primeira civil, segunda civil, terceira civil, quarta civil, primeiro juizado, segundo juizado civil, primeiro juizado. E aí aconteceu uma questão, Aloysio, que no decorrer do ano passado, além dessas carências, nós tivemos 2 varas cujos juízes foram suspensos pelo CNJ, então uma carência que era aqui na região de aproximadamente 7 ou 8 aumentou, né? E posteriormente um juiz que foi alçado à condição de desembargador. Então a carência de titulares ampliou. E logo em seguida vieram os juízes por ato de designação do presidente do tribunal, acredito que tenha sido em outubro eles chegaram, por ato de designação, e depois foram abertos editais, um em dezembro e outro em janeiro, para a titularização desses juízes. Então, repetindo, a gente hoje tem titular na primeira civil, segunda civil, terceira civil, quarta civil, no primeiro e segundo juizado civil, no juizado da violência doméstica, na infância e da juventude também, na vara da infância e da juventude, nas 3 de família e nas 3 criminais. E outro pleito que a gente fez também foi que fossem designadas audiências de instrução. E diante do acúmulo, a gente estava vendo que quase não estavam sendo designadas audiências de instrução, e hoje tem muita audiência acontecendo, tanto no juizado quanto nas civis, inclusive na criminal. A gente hoje, por exemplo, o mês de agosto, no Tribunal de Júri, que é a primeira vara criminal, que hoje está só por conta dos crimes contra a vida, você tem júri o mês de agosto inteiro, durante a semana, todos os dias. Há um acúmulo de processos que ficaram parados e hoje e a gente percebe que esses juízes que chegaram, e aí também eu esqueci de incluir, chegou também para São João da Barra e para São Francisco Tabapuana. São Francisco Tabapuana, eu acho que estava mais de 4 anos sem juiz titular, que hoje é a doutora Gabriela. E São João da Barra, a doutor Henrique. Então, a gente percebe que eles chegaram e estão trabalhando muito. Para você ter uma ideia, tem juiz que está saindo do fórum 9, 10 horas da noite, decidido por serventuários. Então, eu acho que dessa questão pontual, com relação a alguma dificuldade que um colega esteja tendo, a comissão de prerrogativa conversou com vários juízes sobre isso. Existe às vezes uma questão pontual. Eu até acredito que seja pelo grande fluxo de processos que o juiz está envolvido ali também com as audiências, mas as questões pontuais que a ordem recebeu, alguma reivindicação do colega advogado, a comissão de prerrogativa e a comissão de celeridade processual estiveram na vara, conversaram com o juiz e foram atendidos. Teve até um episódio interessante que no mês passado a doutora Kate estava acumulando
o juizado civil, ela é titular do 2º juizado civil com a 5ª civil. E aí o colega foi na 5ª civil e não encontrou ela para despachar. Ele fez contato com a prerrogativa, a comissão de prerrogativa falou, olha, procura ela no juizado. E por mais que ela esteja acumulando civil, hoje é dia de audiência no juizado. E depois o presidente encontrou com essa advogada no fórum e falou, e aí, conseguiu? Ela não, já foi atendida. Então, ao doutor Hanan, ao colega, caso haja, doutor, alguma questão que queira trazer para a comissão, pode ser ligar para o presidente da comissão ou mandar um e-mail que a gente vai te dar atenção nessa questão aí. Mas, via de regra, a gente tem ouvido que eles estão atendendo normalmente. Agora, tem também da acomodação, né? Esses juízes são do último concurso. Quando você é juiz de uma vara há muito tempo, Luizinho, você conhece o seu acervo. Então, vou dar um exemplo aqui. Inventário de José Alexandre, não sei o quê. E quando o advogado chega para despachar com o juiz já conhece aquele inventário, já sabe qual é a demanda. Então, fica mais rápido, mais sério. Quando ele é novo, ele acabou de chegar, esses juízes estão aqui há 5 meses. Eles chegaram, titularizaram alguns em dezembro, outros em janeiro. Acho que os que titularizaram em janeiro foi o que abriu o edital dia 9, acho que foi dia 19, dia 20. Então, eles ainda estão conhecendo a serventia, os processos, e familiarizando com a vara. Então, tem toda uma questão de grande intensidade para eles. Mas a OAB tem interagido muito com eles nesse sentido. Obrigado, Felipe. Mariana? Essa última observação que o Felipe fez com relação a eles estarem novos na comarca, então, eles pegaram varas com trabalho acumulado, processos antigos e estão aos poucos colocando a serventia em ordem. A gente, infelizmente, os anseios da categoria, eles são válidos e obviamente que nós, né, afinal de contas, somos advogados, a gente quer que tudo ande muito rápido, mas é o que a gente tem tido um retorno super positivo dos advogados, a interação da OAB com os novos juízes tem sido muito cordial e respeitosa, e a gente tem visto que eles estão fazendo o atendimento. Eu, particularmente, não vejo problema em agendamento, eu vejo problema em não atender o advogado, mas se agendar e for fazer o atendimento, eu, particularmente, não vejo problema, até por conta disso, né? Muitas vezes o magistrado está lá, mas ele está envolvido com outras demandas que ele já tinha se programado para organizar anteriormente. Então, volto a falar, claro que a gente sabe que existem muitas situações urgentes, a gente quer ser atendido de forma imediata, mas se todos nós que chegarmos lá formos atendidos imediatamente, o trabalho também de dar sentença, de despachar, não vai fluir, né? Então, assim, realmente contar com bom senso, tentar entender o momento, mas eu tenho boas expectativas e acredito que vai melhorar bastante. Mariana, vamos continuar com você agora, abrindo essa resposta aí dessa pergunta, que vem, além de um colega de profissão, um colega também de cargo, que ele já foi presidente da OAB 12ª Subseção, o Andrau Tavares. Ele coloca aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões: caros presidente Felipe e secretária-geral Mariana, primeiramente manifesto minhas homenagens e agradecimentos por estarem, em nome dos advogados da região abrangida pela 12ª Subseção, desempenhando tão dignamente seus honrosos e difíceis cargos de representantes dos advogados da região. A ocasião me permite dizer que sinto muito bem representado por vocês. E ele coloca aqui 2 perguntas, vamos a uma delas neste bloco, depois a gente tenta fazer ao final ainda a outra. Um dos problemas graves que impedem o acesso da classe média ao Poder Judiciário, prejudicando consequentemente a advocacia, é o alto valor das custas processuais. Por outro lado, a obtenção da gratuidade da justiça para um cliente de classe média tornou-se uma exaustiva batalha paralela ao processo para o advogado enfrentar, litigar
no estado do Rio de Janeiro tornou-se inviável em muitos casos. Segundo matéria deste ano do site jurídico Migalhas, o estado do Rio de Janeiro é o 8º estado mais caro no que diz respeito às custas processuais. Salvo engano meu, esse problema não é tratado pela seccional na dimensão que merece. Sobretudo porque me parece não haver interesse real dos dirigentes da seccional de enfrentar o Tribunal de Justiça do nosso estado, lutando pela substancial redução dos valores dos serviços judiciários do estado do Rio de Janeiro. Não seria possível que um movimento nesse sentido partisse da 12ª subseção, buscando o respaldo das outras subseções do estado, para a partir daí motivar a seccional a empunhar a bandeira? Ele complementa aqui, penso que uma ação nesse sentido, sobretudo encabeçada pela nossa respeitada subseção, encontraria eco em todas as demais subseções do estado e receberia o aplauso da gigantesca maioria dos advogados do estado do Rio. Doutora Mariana. Vamos lá, ele tem toda a razão, realmente está muito difícil, está inviável, a questão as custas estão altíssimas e o que a gente às vezes acaba conseguindo é assim, dependendo da profissão que a parte tem, aquilo já vira um pré-requisito de que a pessoa tem condições de arcar com aquelas custas. E não levam em consideração o momento difícil, o endividamento, essas outras questões que estejam sendo enfrentadas no momento. E aí, o que eles dão para nós, alternativamente, é o parcelamento das custas. Só que, em muitos casos, eles são altíssimos e, de fato, muitas vezes inviabiliza, de fato, o acesso ao judiciário. Com relação à OAB, a 12ª subseção, tomar providências com relação a isso, eu vou introduzir, mas depois eu vou passar para o Felipe. Isso já foi feito, nós já até estivemos no Rio, junto ao presidente da seccional, Luciano Bandeira, tratando desse assunto, tentando levar para ele essa situação, e, na verdade, não é um problema só de Campos e região, só dos municípios que abrangem a nossa subseção, mas é um problema do Estado, né? Então, de fato, precisa de uma atenção especial, mas a diretoria aqui, em especial o Felipe, já tem corrido atrás de resolver esse problema, já tem se reunido com o Luciano Bandeira e com outras autoridades na tentativa de solucionar essa situação, ou pelo menos amenizar, ou pelo menos iniciar uma discussão que possa ter um resultado exitoso. Primeiro eu quero cumprimentar meu ilustre amigo, um líder, André Tavares. Essa hora da manhã a gente recebeu um elogio de André Tavares, praticamente nós ganhamos o dia, né, Mariana? Muito obrigado pelas palavras carinhosas. E dizer que é isso aí, endossar as palavras da Mariana, as custas estão altíssimas mesmo, e a gente vive um paradoxo muito grande, porque se você paga caro, e com todo respeito, por um serviço que não é moroso, essa é a grande questão, paga-se caro por um serviço moroso, e no final o seu cliente pergunta para você, doutor, mas eu paguei tanto de custo e essa sentença não é proferida, a audiência não é marcada. Então, esse paradoxo incomoda a advocacia. E não só incomoda a advocacia aqui, o Estado inteiro. Isso foi pauta, inclusive, de todos os presidentes do subseção. Eu quero fazer um registro importante. Nós conseguimos, esse ano, fazer com que o colégio de presidentes de subseção fosse realizado em Campos, e o que é o colégio de presidentes, senão a reunião de todos os presidentes de subseção, que são 62 ou 63 subseções em todo o estado do Rio de Janeiro, com a diretoria da OAB do Rio, a seccional, a qual o André se refere, e a CAAS. E nesse colégio, inclusive, eu convidei e esteve presente lá no colégio a doutora Mariana, a doutora Ludmila e o doutor Eduardo Linhares, né? Eu sou um homem muito de grupo, a gente decide tudo em reunião, todo mundo pensando junto, discutindo, né?
esse assunto foi pauta, dentre inúmeros outros assuntos foram pautas. Com relação, eu estou aqui até com a carta do Colégio de Presidentes, e esse assunto foi endossado por todos os presidentes presentes, e todos estiveram aqui, dentre inúmeros outros. Pugnar junto ao Tribunal de Justiça a imediata revisão da tabela de custas judiciais, cujos aumentos sucessivos afastam cada vez mais a população do Poder Judiciário, indo de encontro ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça. Não tenha dúvida que a advocacia e a ordem, né, elas veem essa demanda como justa. É óbvio que a revisão depende muito mais da Assembleia Legislativa, mas a OAB tem se empenhado nesse sentido. Inclusive, a vice-presidente da ordem e o presidente, tanto o Bandeira quanto a Ana Tereza Basílio, estiveram reunidos com o presidente, logo depois do colégio, discutindo sobre essa questão, mas é uma questão que ela está sendo tratada, né? E estamos tentando avançar nesse ponto aí, mas concordamos com o Andral nesse ponto. E hoje, o critério para a concessão da gratuidade, ele é muito difícil. A Mariana ressaltou essa questão. Então, isso cada vez mais dificulta que o cidadão tenha o acesso à justiça. Tem outra pergunta no grupo. Os advogados do grupo, acho que acordaram um pouco mais tarde, mas acordaram do programa. Estou brincando, é um prazer receber ecoar aqui as perguntas tanto do Hanânio, quanto do Andral, quanto do Kleber, que eu vou fazer agora, advogado da UENF. Ele, em relação à resposta que vocês deram à pergunta do Andral, ele faz uma outra pergunta, um pouco mais específica, que eu repasso a vocês. Eu começo agora pelo Felipe. Neste contexto apresentado por Andral, seria bom que fosse assegurado o acesso à justiça mediante a instalação dos juizados de fazenda pública em nossa cidade. A Lei Federal 12.153/09, que institui os juizados fazendários, que permite demandar à fazenda pública seu pagamento de custas, em muitas situações, já conta com mais de 10 anos de vigência. Porém, o TJRJ nem sequer designa um juízo da nossa comarca para aplicá-la. Felipe. Vamos lá. A pontuação do Kleber, ela é muito pertinente, né? Eu vejo até, está falando do juizado fazendário, não é isso? Isso. Perfeito. E dias eu estava conversando com o magistrado e ele pontuava isso também. E aí, Luizinho, nós estamos indo por partes, né? Nós estamos há um ano e 5 meses no cargo, 1 ano e 6 meses, digamos, né? Então, nós estamos primeiro estamos priorizando um programa de gestão que a gente preparou em 2021, salientando que esse aumento, entre aspas, excessivo das custas, que a gente considera excessivo, o tribunal considera necessário e a gente considera excessivo. Ele ocorreu em 2021. Tá? E nós estamos seguindo um projeto de administração de gestão, onde o primeiro passo era lutar para trazer juízes, porque nós não tínhamos juízes na região. Então, como que eu ia pedir para se criar um juizado fazendário se eu tinha inúmeras varas sem juízes? Então, nós vamos lutar e conseguimos. Hoje nós estamos lutando por servidor. Há uma carência grande de servidores no estado do Rio de Janeiro. Esse pleito hoje não é nem da OAB Campos, é da OAB de todas as subseções. Inclusive aqui na carta do Colégio de Presidentes, a gente tem um tópico que é pleitear junto ao tribunal a convocação dos aprovados no concurso para preenchimento das vagas destinadas a servidores. Isso é um pleito de todos. E nós oficiamos a corregedoria, estivemos na corregedoria com esse pleito, entregamos o ofício e fomos lá, né? E a corregedoria entende que é um pleito justo, e o tribunal, que tem também a lei de responsabilidade fiscal, que também aplica ao tribunal, o tribunal está
fazendo as contas para tentar atender uma demanda estadual. E aí esse pleito, ele é um pleito muito importante para Campos. Né? Por quê? Porque hoje existe, Luizinho, uma grande demanda dentro das varas cíveis e, ao nosso ver, é uma coisa que, de certa forma, torna a vara civil um pouco mais morosa, que são as ações referentes a medicamentos e acesso ao sistema de saúde. É uma demanda grande. E elas tramitam nas varas cíveis. Então, hoje, a criação de um juizado fazendário necessário, como pontua o Kleber Tinoco ali, doutor Kleber, bom dia, doutor Kleber, ela é importante, inclusive, para você poder, dentro desse juizado fazendário, trazer essas ações do sistema de saúde para cá, também imprimir uma celeridade a ela, porque ela hoje está dentro das varas cíveis. Você deixar as varas cíveis somente com a especialização da matéria civil e tentar, dentro desse juizado fazendário, fazer com que essas ações tenham exclusividade de tramitação ali. Isso ajudaria muito. Essa foi uma conversa que eu tive recentemente com 2 magistrados, com um com o outro. Só que isso demanda, ao nosso ver, uma lei estadual que tem que passar pela Assembleia para a criação do juizado fazendário aqui em Campos. O Tribunal de Justiça até tentou, ano passado, criar um núcleo para esse tipo de demanda. É o Núcleo de Justiça 4.0 da Saúde. Mas eu acho que a coisa não funcionou muito bem, porque os processos continuam sendo tramitando nas cíveis. Mas eu acho que essa é uma demanda futura necessária. Primeiro, a gente tem que esgotar o provimento dos cargos de servidores e, futuramente, eu acho que a OAB, como um todo, pugnar pela criação de juízos fazendários, eu não digo nem na região norte fluminense, mas eu digo em todas as demais regiões. Precisamos avançar nesse quesito, sim. Mariana, antes de passar a pergunta a você, para a gente caminhar ao final desse bloco, o Kleber chegou aqui colocar a propósito de providências do pleito dele da Justiça Fazendária, né, em Campos, ao CNJ. Eis a resposta dada pelo TJRJ. Eu vou aqui ler o final. À vista do exposto, a resposta é Kleber, o pleito do Kleber, né? A resposta dada pelo TJRJ. À vista do exposto, requer-se o não conhecimento desse pedido de providências, dada a autonomia administrativa dos tribunais de justiça para a organização judiciária e ainda porque é inadmissível deduzir-se a pressão contra a legem. No mérito, o julgamento de procedência do pedido. Desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Só para dar esse dado. Vou reforçar as observações feitas por Felipe. Em uma dessas oportunidades da reunião com o magistrado, eu estava presente. Ele realmente falou sobre isso. A gente acha que seria uma excelente solução, mesmo porque essas demandas com relação à saúde, além de elas serem muitas, elas são sempre urgentes. Então, elas estão sempre ultrapassando a ordem cronológica, digamos assim, porque é caso de saúde, é caso de vida. Então, aquilo está sempre passando na frente de outras situações. Então, obviamente, a ordem cronológica, ela é modificada porque existem outras situações que têm preferência e que precisam ser tratadas de forma mais urgente. E isso, de fato, embola mesmo. Acho que não sei nem se teria outra palavra, mas embola o andamento dos processos. E nessa mesma ocasião, nós conversávamos sobre o seguinte: seria muitíssimo importante, e aí foi como o Felipe falou, só que a gente precisa ir por partes, porque a gente está tentando os juízes, não bastaria a gente conseguir a criação de um juizado fazendário, que a gente tivesse um juiz, mas sem servidor, para que pudesse impulsionar os processos. Então, assim, a gente criaria, mas continuaria com o problema, porque a gente não teria servidores, que também tem sido uma luta. A gente tem enviado diversos ofícios
para a corregedoria, já fomos lá também algumas vezes, solicitando esse preenchimento dessas vagas, né, para que a partir daí, a gente possa avançar nos nossos pedidos. Complementando ainda, né, sobre a resposta do presidente do tribunal, isso tem que... A instalação de eventual juizado fazendário, ele depende de lei, ele tem que ser criada o juizado fazendário. Isso é uma lei estadual de iniciativa do Poder Judiciário, né, ele que é o competente para legislar. Ele fala que é uma questão interna corporis, dele ver a questão da pertinência, ele fazer as contas, porque não é só criar o juizado fazendário, ele tem que implantar o juizado fazendário, ele tem que prover um juiz, ele tem que criar a vaga de juiz e criar a vaga de servidores. Isso é uma estrutura que demanda um dispêndio financeiro. Então, eu acho o pleito justo, nós estamos indo por partes, mas isso está no nosso radar. Eu acho que a gente pode pensar isso mais na frente, até porque, Luizinho, o próprio tribunal... Há uma carência de magistrados e de servidores nos quadros do Tribunal de Justiça muito grande hoje, né? Há uma carência muito grande. É óbvio que nós temos aí... Hoje nós temos uma vara em Campos sem juiz titular e uma em São João da Barra. Nós conseguimos prover aí inúmeras varas. Mas essa realidade existe em todas as comarcas. E na maioria das subseções, você vai encontrar varas sem juiz titular. O tribunal está abrindo outro concurso agora, salvo o melhor juiz agora em julho, ele já abre o edital, e já há previsão de mais um concurso para o ano que vem. Então, esse concurso, ele leva aí aproximadamente um ano, né? Abre-se o concurso, aí sai o edital com as regras de como será a prova, as matérias, os dias e tal. É feita a prova, é feita a seleção, são provas escritas e prova oral. Depois de aprovado, eles passam na EMERGE, fazem um treinamento na EMERGE até tomarem posse. Isso demanda aí, entre a prova e a posse, um ano. Então, esse ano vai abrir-se um novo concurso. Acredito que ano que vem tenha mais juízes nos cargos da magistratura fluminense e tem outro previsto para 2024. Então, eu acho que essa retomada dos concursos para juiz e a convocação de servidores, ela, de certa forma, ela vai de encontro à necessidade das varas que já existem, né? Então, é óbvio que há a pretensão da instituição de ter um juizado fazendário, mas eu acho que, primeiro, nós temos que prover as varas de juízes e servidores e avançar nessa questão futuramente. Perfeito. Bom, são 8h15 em Campos. Vou pedir licença novamente a vocês para a gente fazer uma pausa rápida. Você que está nos acompanhando também aí pelo rádio, pelas redes sociais, é bem rápido. A gente volta para continuar essa conversa aqui com o doutor Felipe Stefani e a doutora Mariana Lontra Costa, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Baixe agora